Nosso convidado agora é o deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara. Tudo bem, deputado? Muito obrigado por nos atender. Bem-vindo. Boa noite. Boa noite, uma alegria estar com vocês aqui da Jovem Pan News. É um prazer sempre estar com quem informa o Brasil de verdade. Muito obrigado. E a pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte: o senhor concordaria, o senhor aceitaria, existe clima para uma proposta alternativa, até mesmo o que o ex-presidente Michel Temer falou, a partir do momento em que o Supremo, se eventualmente começar a revisar as penas, esse projeto perde força na Câmara, deputado? Bom, vamos lá. A gente tem que começar a falar do problema pela raiz. Quem causa toda essa celeuma no país é o Supremo Tribunal Federal, quando abandona a Constituição e produz penas muito além do que deveria ter feito. Isto, vindo do Supremo Tribunal Federal, causa estranheza a toda uma sociedade quando vê uma senhora como a Débora do Batom, pagando pena acima de traficantes. Isso incomoda toda uma sociedade. Nós, no parlamento, somos, e temos as nossas prerrogativas constitucionais, somos a representatividade do povo brasileiro. Então, nós não temos que emitir opinião sobre o que diz respeito ao Poder Judiciário. O STF, ele é um dos entes do Poder Judiciário, foi quem tomou a decisão. Se ele decidir rever as penas, ele estará passando um atestado ao próprio STF de que eles erraram. Então, nessa questão, não cabe a nós do Congresso, de forma constitucional, se meter nessa discussão, que para mim é uma discussão jurídica e não legislativa. O que cabe ao Congresso Nacional? Quando detectado o exagero do Poder Judiciário, seja ele na esfera que foi, neste caso foi pelo STF, nós temos uma única alternativa constitucional ao Parlamento, que cabe ao Congresso Nacional, que é votar a anistia para corrigir o erro. Agora, se o STF quer corrigir, quer diminuir pena, ele que decida por lá, é uma decisão interna corporis do STF, e nós vamos continuar o nosso papel de congressistas que somos e temos a Constituição, o nosso único papel. Qual é? Votar a anistia quando houver excessos por parte do Poder Judiciário. Deputado, antes de passar para os nossos comentaristas, queria fazer mais uma questão, que é a seguinte: essa movimentação do presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, de dividir a responsabilidade com os líderes, inclusive agora a informação de que o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, está, entre aspas, levando o ex-presidente para justamente discutir, o senador Rodrigo Pacheco, para discutir também com alguns líderes. O senhor acredita que esse movimento possa dar qual tipo de resultado? Isso pode adiar a votação, a análise? Bom, vamos lá. Primeiro, o presidente Hugo Mota me fez uma solicitação pessoal para que a gente não levasse ao Colégio de Líderes as assinaturas dos líderes dos partidos que estão alinhados conosco na anistia. Eu atendi um pedido político do presidente Hugo Mota e falei: presidente, é seu direito, os líderes partidários têm mais sintonia com o presidente da Câmara, até porque precisa ali nas negociações de emendas extras junto ao governo, que a maioria dos partidos são da base do governo. Eu entendi o pedido político dele e falei: é seu direito e eu acato ao seu pedido, não vou atrás das assinaturas dos líderes. Logo, me resta uma alternativa, presidente Hugo Mota, é buscar assinatura individual. E eu vou fazer. Ele pegou e, nessa conversa que tivemos, disse: é seu direito regimental, pode trabalhar. Quem dormiu no ponto aqui foi o governo, que não tem uma base sólida. A base do desgoverno Lula é uma base gelatina, que eu digo, ela não tem consistência. O governo Lula não paga emendas impositivas aos parlamentares de 2023 e tem emendas atrasadas, inclusive do partido do próprio governo, que é o Partido dos Trabalhadores. É um desmando nas questões econômicas e no cumprimento com o Congresso tamanho que nós conseguimos as assinaturas em uma semana, em tempo recorde. Conseguimos as 264 assinaturas, demos entrada ao requerimento. Agora o presidente Hugo Mota parece... ainda não conversei com ele, eu vou aguardar a sua volta, gostaria de dividir isso com o Colégio de Líderes. Ora, foi ele mesmo quem me pediu para não sobrecarregar isso nos líderes. Então, eu dividi o peso sobre a maioria da casa.
Eu acho que esse é um conforto, um colchão de conforto ao presidente Hugo Mota, muito maior do que um colégio de líderes. Conquistada a maioria, o que resta do presidente Hugo Mota agora é, na próxima reunião de colégio de líderes, que será dia 24, inserir a anistia na pauta para que a gente possa deliberar sobre a matéria. Deputado Sóstenes Cavalcante, a pergunta na sequência de Dora Kramer, nossa comentarista. Você, Dora. Boa noite, deputado. Olha só, como o senhor bem disse, e eu concordo, o governo dormiu no ponto e acordou tarde, mas acordou, tá certo? E aí agora esboça uma reação, dizendo que não é retaliação. O senhor mesmo já trouxe a público, né, algumas ofensivas que estavam sendo feitas. Como é que, com o governo finalmente tendo acordado e tendo resolvido agir, qual que vai ser a estratégia para fazer esse enfrentamento, deputado? Dora, com muito respeito ao governo que aí está, o governo é tão ruim que não consegue cumprir emendas impositivas do ano de 2023. Os parlamentares estão cansados do governo tratar coisas com o parlamento e não cumprir. Ora, não é porque eu sou um bom articulador que consegui essas assinaturas em tempo recorde. É porque o governo é péssimo no trata as coisas com o parlamento, não cumpre. E não vai ser em uma semana, em um mês, que o governo vai corrigir isso. É somente minha. Por exemplo, emendas impositivas, independente de você ter base ou oposição, o governo deveria cumprir dentro do ano, porque nós votamos um orçamento para que seja cumprido dentro do ano. Tem emendas minhas de 2023 que têm que ser pagas, e não é só minha, não. Tem de deputado do PT, que é do próprio partido do governo. Então, assim, um governo que não cumpre seus compromissos, ele não tem moral com o Congresso. É por isso que o governo pode tentar reagir agora, não só está reagindo tarde, como não vai conseguir resolver o problema. Enquanto o governo não fizer o dever de casa, que é tratar com respeito, com altivez, o parlamento, ele não vai ter essa base que ele acredita e vende para a sociedade que tem. O governo não tem essa base, precisa, de verdade, virar um governo cumpridor de acordos, porque na política o que vale é cumprir acordos, é cumprir o que se trata. Nós já demos mais um orçamento, contrariado por mim, que nem queria obstruir, mas o presidente Alcolumbre do Senado virou fiador deste acordo, que o governo jamais deveria ter um outro orçamento sem ter cumprido do ano passado. Não cumpriu emenda impositiva, jamais poderíamos ter dado esse cheque em branco ao governo. O presidente Alcolumbre fez essa solicitação e até agora nós estamos esperando. Eu, honestamente, Dora, não acredito que esse governo consiga cumprir com o Congresso os seus compromissos. Os motivos, eu não sei quais são, afinal de contas, eu sou líder do maior partido da oposição, não sou o governo. Só o governo poderia te responder. Deputado, pergunta agora de Cristiano Vilela. Deputado, boa noite. Ainda com relação à urgência do projeto de anistia, nós temos deputado do PL que ainda não assinou o pedido de urgência. O partido espera que essa assinatura, por mais que seja simbólica, ela ainda venha. Existe algum tipo de medida que possa ser tomada, de alguma punição interna dentro do partido ou no âmbito da bancada, a parlamentar que eventualmente não tenha assinado esse pedido de urgência? Tínhamos 2 parlamentares que não tinham assinado. O deputado Robson Farias, que está de saída do PL para o Progressistas, mas ele mesmo já me ligou. Lógico que agora, depois de dado a entrada, não se acata pedidos individuais, nem de retirada e nem de inserir novas assinaturas. Mas ele já fez um requerimento que não tem efeito regimental, mas tem um efeito político. O deputado Robson já assinou e votará conosco a urgência e o mérito da anistia. O outro deputado que não assinou, o deputado Antônio Carlos Rodrigues, que é sabido e notório uma relação de amizade antiga que ele tem com o ministro Alexandre de Moraes. Inclusive, ontem foi à tribuna da Câmara, fez um discurso. Eu já conversei com ele hoje, achei que o discurso não foi de bom tom, não caiu bem na nossa bancada. Ele é um parlamentar experiente, de 6 mandatos. Conversei com ele hoje e quando, inclusive, conversei sobre possíveis alterações, porque o texto da anistia ele será decidido soberanamente pelo plenário. Cabe ao plenário um substitutivo a ser apresentado pelo relator, cabe ao plenário emendas supressivas, destaques,
emendas que poderão ser acrescentadas no texto. O texto não é um texto fechado, quem decide isso é o plenário soberanamente. E quando conversei hoje com o deputado Antônio Carlos Rodrigues, ele falou: Sóstenes, sendo um texto equilibrado, eu até tenho a tendência a votar favoravelmente. Então, eu tenho certeza que nós, no momento da votação, nós do PL vamos chegar 100% à bancada unida e daremos todos os votos do partido a favor da anistia para corrigir as injustiças praticadas com todos esses manifestantes do 8 de janeiro. Deputado, de forma muito breve, eu acho que até é importante o senhor ter esse espaço para fazer uma avaliação sobre essa questão que eu vou fazer para o senhor. Recentemente, o Datafolha fez um levantamento mostrando que 56% dos entrevistados são contrários à anistia. De que forma os parlamentares que estão apoiando essa matéria temem ou não temem o julgamento popular, vamos dizer assim, deputado? Bom, primeiro, eu acho que no Brasil nós temos alguns problemas com institutos de pesquisas. E não creio que seja má fé dos institutos. Eu acho que a abordagem e a métrica adotada por muitos deles é que, às vezes, distorcem um pouco o sentimento popular. Eu gosto muito de ver povo, de sentir o povo. E nós, em São Paulo, podemos ver a manifestação daqueles que eram contrários à anistia e aqueles que foram favoráveis. Vocês viram, eu não preciso dizer quem teve mais ou menos, a olhos nus e visto a todos, que a manifestação pró-anistia foi infinitamente maior do que a contrária. Eu não estou questionando o Instituto de Pesquisa, respeito todos eles, eu questiono a métrica. Dizer, e hoje, quando eu converso com muitos jornalistas, que têm um bom relacionamento com todos os jornalistas e com a imprensa, todos eles que converso diz, quando a gente fala da pauta de anistia, é o que dá tanto ou quanto engajamento à internação do presidente Bolsonaro. Falar da anistia virou uma pauta popular, uma pauta comum a todos. Isso demonstra que há um interesse da população. Se o Instituto fez a métrica certa ou errada, a gente pode até discutir para analisar como foi feita a pesquisa, a ordem das perguntas. Tudo isso tem uma ciência por trás e eu respeito a ciência. Agora, que eu tenho convicção de que hoje é quase unânime no Brasil que as pessoas entendem, inclusive o próprio STF, quem julgou, diz, as palavras que você estava falando antes aí do ex-presidente da Câmara, Michel Temer, ex-presidente da República, são provas de que as penas são exageradas. Isso é comum e corrente para a sociedade como um todo, para a classe jurídica, todos entendem que há excessos. E quando há excessos, só resta uma alternativa ao parlamento. Nós não podemos diminuir pena. Isso não cabe ao parlamento, isso cabe a quem exagerou nas penas. Se eles assumirem esse atestado para eles de que erraram e quiserem corrigir, parabéns ao STF. Se não, só resta o parlamento, ao Congresso Nacional, votar a anistia para corrigir esse erro. Deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara, muito obrigado pela entrevista à Jovem Pan mais uma vez, deputado. Até a próxima. Até a próxima, um abraço, bom trabalho a todos. Obrigado.